Segunda-feira, 14 de maio, desejo um ótimo dia para você. Começa agora o Alerta Brasil e hoje você vai ver a homenagem feita à policial militar que matou um ladrão durante uma tentativa de roubo na porta de uma escola. Isso em Suzano, em São Paulo. As imagens viralizaram durante o final de semana. O criminoso foi tentar roubar um grupo de mulheres na porta de uma escola. Só que uma delas era uma policial que atirou e acertou o bandido. A nossa equipe conversou com essa mulher para saber todos os detalhes da ação e como ela decidiu reagir. Daqui a pouco, todas as informações desse caso. E além disso, você também vai ver. Agora pela manhã, um delegado da Polícia Federal é baleado dentro da própria casa durante uma troca de tiros. A ação foi montada aí para conseguir prender um homem que já foi detido. Nós, claro, estamos acompanhando esse caso e trazemos durante a nossa edição todas as informações para você. E tem muito mais aqui no Alerta Brasil. É o fim das buscas no Largo do Paissandu. Depois de semanas tentando encontrar sobreviventes nos destroços do prédio que desabou no centro de São Paulo, os bombeiros encerram os trabalhos. Não há possibilidade de mais ninguém ser encontrado com vida. Daqui a pouco a reportagem completa. E claro que antes disso tudo eu quero prestar serviço para você nessa semana que está só começando. Vamos saber como fica o tempo nessa segunda-feira? A imagem ao vivo é lá, da Avenida Paulista. Nesse momento, 17 graus em São Paulo. A máxima prevista para hoje é de 26. O dia vai ser de sol, mas com algumas nuvens, como você vê na imagem juntinho comigo. Agora vamos saber do trânsito. A imagem ao vivo lá da Marginal Tietê, de acordo aí com a CET, são 124 quilômetros de lentidão, principalmente na região sul da cidade. Atenção redobrada para o rodízio, hoje aí as placas com os finais 1 e 2. Todas as linhas do metrô estão operando normalmente, assim também como as de trens, de acordo com a própria CPTM. Agora, claro que eu quero pedir a sua participação antes de fazer o nosso intervalo. O pessoal já vai colocar o nosso telefone aí na tela, manda a sua foto, a sua mensagem, o vídeo, diz da onde você é que eu quero mandar um recado especial para você durante a nossa edição. Vale lembrar que o DDD aqui é 16, o telefone é 997627961. Manda sua mensagem que eu tô aqui esperando. Eu vou pro intervalo, não sai daí que o Alerta Brasil só tá começando. Já tô de volta, falei que era rápido, acerta o seu relógio aí junto com o meu, agora 9 horas e 6 minutos. E pensou que eu tinha esquecido da internet? Que nada, ó, vamos lá pro nosso portal R7, saber o que a turma tá comentando por lá, o que é tendências. A gente vai falar de futebol até cansar hoje, ó. A gente começa lá no Google, no 0-0, Juventus fica no empate contra a Roma, mas garante o título italiano. Seguindo aí na ferramenta de pesquisa, Carille celebra o melhor jogo no ano e diz que vai analisar lance de Romero após a vitória contra o Palmeiras. A gente corre lá para o Facebook para falar que a abolição da escravidão em 1888 foi votada pela elite. Isso é o que está contando um historiador. Ficou curioso para saber mais sobre isso? Então corre para lá porque tem tudo para você. E a gente desce para falar de futebol de novo. O médico da seleção examina Fagner e diz que lateral pode ser convocado. Será que vai, hein? O coração deve estar lá apertado esperando essa convocação. E a gente fala do Gabriel Jesus, marca City vence e alcança recorde de pontos aí no inglês. Campeão chegou a marca 100, ó. Dá uma olhada nisso aqui. É número importante demais que a turma tá comemorando aí sem parar. E a gente finaliza aí com futebol. O Coutinho faz, palavra difícil essa, hat-trick. É isso mesmo? Mas Barça leva 5 e perde invencibilidade. Aí vale lembrar que o jogo ficou 5-4. Se você perdeu, corre pra lá que tem todas essas informações pra você acompanhar, claro, tudo na íntegra. E a gente agora muda de assunto para falar que o delegado da Polícia Federal é baleado agora há pouco em um assalto em São Paulo. Isso foi por volta das 7h30 da manhã e, de acordo com as informações preliminares da sala de imprensa da própria Polícia Militar, uma médica do Hospital Albert Einstein passava pelo local e resgatou o policial a uma unidade de saúde. Não há informações se algo foi levado ainda da casa desse delegado. O helicóptero da PM está dando apoio nas buscas aí pelos criminosos que se esconderam em uma residência na região. Um criminoso já foi preso. A suspeita é que outros ladrões tenham participado dessa ação. Eles invadiram a casa do delegado que fica no bairro Morumbi, lá em São Paulo. O policial federal reagiu e foi baleado e, como eu disse, socorrido a um hospital da região. O ladrão que foi preso se machucou ao pular o muro para tentar escapar. E é claro que a gente vai trazendo novas informações que vão chegando a todo momento. Inclusive, uma informação que acabou de aparecer na nossa redação é que outra pessoa, outro homem, já foi preso nesse momento. E durante o Alerta Brasil, nós vamos atualizando esse caso, se novas informações chegarem, claro, para deixar você sabendo de tudo que acontece por lá, nesse caso envolvendo um policial aí da própria Polícia Federal.
E uma imagem que viralizou no final de semana, a de uma mãe, que é policial militar, reagindo a um assalto na porta de uma escola na Grande São Paulo. Ela deu detalhes de como controlou a situação e disse o que pensou na hora de enfrentar um ladrão armado entre crianças e mulheres. Você acompanha isso agora durante a reportagem. Fardada e com um semblante sério, a cabo Kátia Sastre desceu as escadas do comando de policiamento para receber uma homenagem do governador do estado de São Paulo, Márcio França. O reconhecimento veio depois de um ato de bravura da policial. Sábado de manhã, pais e alunos participavam de uma festa para celebrar o Dia das Mães nessa escola em Suzano, na Grande São Paulo. A câmera de segurança grava a movimentação. Na porta do colégio, uma mãe passa apressada, apontando para trás. Outras começam a observar a rua, aparentemente preocupadas. Um assaltante chega com uma arma na mão. Alguns pais se afastam, outros correm, até que algo inesperado acontece. A cabo Kátia, que estava de folga, saca uma pistola da bolsa e atira no criminoso. Repare que ela espera esta mulher e a filha saírem da frente do ladrão antes de disparar. Uma coragem, né, muito grande dela, né? A gente viu que tinha crianças, em momento nenhum ela se intimidou, ela foi lá e fez o trabalho dela, né? A atitude da policial teve grande repercussão. Muitas pessoas comentaram o assunto, só que ainda faltava ouvir as declarações dela sobre esse assunto. Eu não sabia se a reação dele seria atirar em uma das crianças ou na mãe, né, ou o próprio responsável pela escola que estava ali no portão. Então eu pensei apenas, né, defender as pessoas, as mães, as crianças, a minha própria vida também, né, da minha filha, e deu tudo certo. Kátia está há 20 anos na polícia e tem 2 filhas. Ela levava a arma na bolsa. Estava na bolsa, eu deixo muito fácil acesso, a bolsa muito próxima ao meu corpo, né, mesmo porque a roupa também, naquele momento ali, na comemoração do Dia das Mães, não ajudaria muito, né? Mas assim, a gente sempre procura deixar muito fácil acesso para uma intervenção dessa. O criminoso tentou atirar na policial. Ele efetuou 2 disparos e a munição falhou e o outro foi efetuado. A policial que evitou o crime revelou detalhes que as imagens da câmera de segurança não mostram. Ela contou que, primeiro, o assaltante tentou roubar um carro parado perto da escola. Como não conseguiu, ele foi até a porta, onde estavam as mães e os alunos. Uma mãe que estava um carro antes, ela, quando passou pela gente, né, ela falou ladrão e entrou no meio das mães ali. Quando eu olhei, ele já estava do outro lado do carro, saindo de trás do carro, né, com a arma já em punho. Não foi o primeiro crime que o assaltante cometeu. Elivelton Moreira, de 20 anos, cumpriu medida socioeducativa na Fundação Casa quando era adolescente. Depois foi preso e condenado por roubo, organização criminosa e ocultação de cadáver. Cumpriu a pena e foi colocado em liberdade em maio de 2016. Ele chegou a ser atendido no hospital, foi levado para a UTI, mas não resistiu e morreu. Foram 2 disparos, mas ele efetuou mais um. Eu tive que ainda continuar a sessão da agressão dele, então foram 3 disparos. A escola onde tudo aconteceu também homenageou a cabo Kátia. Num texto divulgado nas redes sociais, parabenizou a atitude da policial, chamada de heroína. Um trecho da nota diz: gratidão a esse anjo, mãe, profissional dedicada e comprometida com a missão que escolheu. Nosso coração transborda por nossos queridos alunos, mães e colaboradores terem sido protegidos por ela. Mas Kátia não considera que teve uma atitude heróica. Para ela foi só uma questão de treinamento e instinto. Naquela hora, qual instinto falou mais alto? O instinto de mãe ou o instinto de policial? Olha, eu acho que os dois, né? Porque assim, a gente como mãe, seu filho está ali, só que você sabe a importância que tem para aquelas crianças também, né? E tanto para as crianças como para as mães, um perdeu o outro, né? Então, não só pela minha filha, mas por todas aquelas crianças e todas aquelas mães, né?
Tá aí, essa mãe agiu com uma exatidão impressionante. O que você viu ali é uma imagem que ganhou uma repercussão imensa durante o final de semana, todo mundo comentando realmente o que tinha acontecido. Para quem perdeu parte dessa história, essa policial militar é mãe, estava levando aí a filhinha na escola quando percebeu que um assalto acontecia exatamente ali do lado dela. Então, as imagens das câmeras de segurança ali da própria escola, elas acabaram registrando tudo e as imagens são muito claras. Esse exato momento aí em que uma mãe se aproxima correndo para a porta da escola, uma outra que já tinha percebido essa movimentação e a policial militar que estava ali deixando a filha no colégio consegue perceber o que estava acontecendo. E ela age de maneira rápida, é instinto, realmente. Ela disse ali que não sabia se pensava mais como mãe ou como policial. Mas no instante em que o bandido se aproxima, como você vê agora, com a arma ali apontando para crianças e mães, ela pega a arma que estava na bolsa de uma maneira tão rápida que nem o próprio criminoso consegue perceber. E aí acontece o momento em que ele é atingido por um disparo. E de acordo com como disse a própria policial, houve uma troca de tiros ali. Ela precisou efetuar os disparos porque ele também já tinha efetuado alguns. Agora a gente conseguiu também acompanhar um especialista comentando esse caso, dizendo que ela agiu da maneira correta, até porque ela esperou que uma mãe, como você vê ali na imagem, retirasse a própria filha, fosse ali para o lado, um canto mais isolado, e nesse momento ela fez o disparo. O bandido já caiu no chão aí no exato momento em que já foi atingido. Ela ainda depois consegue se aproximar para chutar a arma ali para o lado e tentar render ali esse bandido, mesmo ele que já tinha sido baleado, mas claro que a gente nunca imagina qual vai ser a reação de um criminoso. Durante a reportagem, a gente mostrou que esse rapaz já tinha sido preso, tinha saído da cadeia e voltou para o mundo do crime. E a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes o fim é esse. As pessoas acabam morrendo, uma ação extremamente violenta, por sorte nenhuma criança ficou ferida, nenhuma mãe, graças a essa policial que conseguiu agir rapidamente e de uma maneira extremamente competente. Ela, claro, foi homenageada pelo trabalho que fez, como pela própria escola, que postou uma nota ali nas redes sociais, agradecendo em nome dos alunos, das mães que passavam por lá. Vale lembrar que é uma confraternização que acontecia. As mães estavam lá em peso, junto com as filhas, os filhos, e passam por um momento tão aterrorizante quanto esse. Parabéns para essa policial que conseguiu agir de maneira aí, exemplar. Merece aí todos os elogios. E teve mais um caso de um policial que reagiu contra um assalto e conseguiu controlar a situação. Dessa vez na Praia da Enseada, em Guarujá, no litoral paulista. Olha só as imagens junto comigo. Um ladrão armado vai até o caixa de uma farmácia. Os clientes, claro, ficam todos apavorados, saem correndo. Depois o bandido, ainda como você vai ver na imagem, ele vai apontar a arma aí para as pessoas que estavam lá. Esse rapaz que está de camisa branca, que agora aparece, é um policial militar que estava à paisana, ali comprando o seu remédio. A gente consegue voltar um pouco dessa imagem, você vai ver o exato momento ali em que o bandido está andando ali na parte da frente, ó. Na farmácia, as pessoas estão assustadas, tentam correr ali para o fundo, mas o bandido com a arma nas mãos o tempo todo vai ameaçando essas pessoas, elas vão ficando ali apavoradas. Você vê no canto da imagem um policial à paisana de blusa branca. Ele, não anunciou que era um policial, mas em certo momento ele pega a arma e acaba disparando contra esse bandido que cai no chão, como você acompanha agora junto comigo. Esse criminoso não estava sozinho. Um outro que estava lá no caixa conseguiu fugir correndo e levou parte do dinheiro que estava lá com o pessoal que estava trabalhando na parte da frente, ali no caixa dessa farmácia. O bandido ferido foi socorrido e encaminhado para o hospital. Tá aí, ó, mais uma vez um policial à paisana consegue controlar a situação. E pacientes tiveram que ser transferidos de uma unidade de saúde lá no Rio de Janeiro por causa de um incêndio. O fogo começou depois de um curto-circuito. Acompanhe agora na reportagem. Muita fumaça e confusão. Caindo fumaça por todos os lugares dentro da UPA. Pacientes que estavam internados na UPA de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, tiveram de deixar o local durante a noite por causa do incêndio. Algumas pessoas estavam no soro. Gente, aqui todos do lado de fora tendo que tirar o acesso. Bem na hora do incêndio, a estudante Priscila estava trazendo a mãe com falta de ar. No momento que a gente estava chegando na UPA, os pacientes estavam saindo, correndo, porque o pessoal pediu para se retirar. A direção da UPA informou que os funcionários conseguiram apagar o fogo com extintores. Quando os bombeiros chegaram, o incêndio já havia sido controlado. Encontramos a sala que pegou fogo vazia e com muita água no chão. As macas foram empilhadas no pátio. O incêndio aconteceu aqui na Sala Vermelha, onde ficam internados os pacientes mais graves.
Tudo leva a crer que foi um curto-circuito neste equipamento, conhecido como respirador mecânico. 12 pacientes que estavam internados nesta ala tiveram de ser transferidos às pressas para outra unidade de saúde. Foi tudo feito dentro das normas técnicas, com tranquilidade e sem nenhum incidente. O respirador mecânico que pegou fogo é alugado a uma empresa. O equipamento vai passar por uma perícia para saber o que provocou o curto-circuito. A UPA foi reinaugurada há um ano e, segundo a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu, os equipamentos são novos e passam por manutenção regularmente. A unidade foi fechada e deve reabrir nesta segunda após uma vistoria técnica. Que susto. Bom, agora a gente fala da situação do Largo do Paissandu, em São Paulo, porque os bombeiros encerraram buscas por sobreviventes nos escombros do prédio que desabou na capital. No local onde havia o edifício, hoje existe uma cratera impressionante. Dá só uma olhada. No último dia de resgate, a água jorrava no asfalto. Bombas e mangueiras foram usadas para drenar o terreno. Era a água usada para conter o fogo, que inundou os andares abaixo da terra. Nós chegamos agora aos escombros. As imagens aqui do alto, elas impressionam. Esta cratera, ela é resultado de quase 2 semanas de escavações. Os bombeiros queriam chegar ao segundo subsolo e conseguiram, para ter a certeza de que ninguém mais seria encontrado. Não existe mais nada para baixo daquilo. Então, por isso que nós encerramos as operações. O governador de São Paulo, Márcio França, homenageou as equipes de resgate nesse domingo. No 13º dia de buscas, a cadela farejadora entrou pela última vez no terreno do prédio de 24 andares, que pegou fogo e desabou no dia 1º de maio. O trabalho mais delicado agora é identificar os restos mortais encontrados nos últimos dias. Selma Aparecida da Silva, Eva Silveira, Valmir Santos e Gentil Rocha de Souza continuam desaparecidos. A temperatura no prédio em chamas passou dos 700 graus, o que dificultou o encontro de corpos. Até ontem, tinham sido identificados Ricardo Pinheiro, Francisco Lemos Dantas e os gêmeos Wendel e Werner Saldanha, de 10 anos. O IML já confirmou mesmo pelo setor de antropologia que é os restos mortais dos meninos. Prédios vizinhos e ruas da região continuam interditados por tempo indeterminado. As famílias no Largo do Paissandu, no centro, não querem desmontar o acampamento. A gente não quer dinheiro, a gente só quer um teto para ficar. As máquinas ainda trabalham na remoção de entulho e metal retorcido. Mas para esses homens e mulheres uniformizados, o abraço é de despedida. Bom, é triste saber que ninguém mais pode ser socorrido de lá com vida. Bom, agora a gente fala de outro desabamento no interior de Minas Gerais. Um prédio desabe. Uma vizinha registra o exato momento em que o imóvel veio abaixo. 2 idosos conseguiram se salvar por pouco. Olha só a imagem junto comigo, que é impressionante. É possível ouvir o desespero de quem gravava esse vídeo. Os idosos que estavam no imóvel começaram a ver alguns estalos e conseguiram se salvar. Pouco depois, o prédio veio abaixo. De acordo com a Polícia Militar, uma viatura foi acionada para atender essa ocorrência que aconteceu por volta das 10 horas da manhã de ontem, do domingo. Ainda não se sabe o que causou esse desabamento. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o imóvel já apresentava rachaduras e tinha sido interditado pela Defesa Civil. Os militares isolaram a área e retiraram, e claro, os botijões de gás no meio dos escombros. Uma perícia agora deve apontar as causas do desabamento. O flagrante foi registrado na cidade de Manhumirim, no interior mineiro. E no interior de São Paulo, um cano de uma usina de cana-de-açúcar estourou e formou um forte jato com resíduo da fabricação de etanol, além de formar uma camada de espuma em um rio da cidade. O Sandro Reis agora tem as informações pra gente. Olá, Algarte. Pelo cano passava o líquido chamado de vinhaça, que é o resíduo final na fabricação de etanol e açúcar. Quando não tratado adequadamente, ele se torna tóxico, podendo poluir rios e até matar a vida aquática.
Ainda não se sabe o que provocou o vazamento, nem a quantidade de material que vazou no rio São José dos Dourados, provocando essa camada densa de espuma. O acidente foi em Meridiano, aqui no Noroeste Paulista. Imagens mostram peixes mortos, o que pode ter sido causado pela concentração da vinhaça na água, o que diminui a quantidade de oxigênio. O rio São José dos Dourados, em Mirassol, abastece inclusive de água parte da cidade. Nós entramos em contato com a CETESB e com a empresa que administra a usina, mas não tivemos retorno. Voltamos aos estúdios da Record News. Obrigado pelas informações. E motorista bêbado atropela 4 pessoas na zona norte de São Paulo. Uma das vítimas morreu. Veja só. As vítimas estavam ao lado do ponto de ônibus no Tremembé, zona norte de São Paulo. O motorista deste carro perdeu o controle da direção e invadiu a calçada e atingiu 4 pessoas. Bruno Pereira, de 32 anos, disse que o acidente aconteceu porque ele caiu no buraco do asfalto e quebrou o eixo do veículo. Mas a polícia militar suspeita de embriaguez ao volante. Ele estava embriagado, visivelmente, com voz pastosa, lentidão, sonolência, hálito alcoólico. Os feridos foram socorridos pelo resgate. As 3 vítimas que sofreram fraturas nas pernas foram levadas para o hospital do Mandaqui. A vítima mais grave estava inconsciente. Ela foi trazida para o hospital São Luís Gonzaga. Esmeralda Inocêncio, de 53 anos, não resistiu aos ferimentos. Bruno foi levado para a delegacia, mas se recusou a fazer o teste do bafômetro. Como é direito do cidadão, ele foi perguntado para ele se ele faria, o mesmo se recusou e por esse motivo ele foi autuado no artigo 65 do CTB. A viatura vai conduzi-lo até o ML, onde o médico perito fará o exame clínico ou de sangue, se o mesmo concordar. O documento do carro estava vencido há 6 anos. O motorista foi preso em flagrante. É o fim dos cabelos brancos sem uso de tintura. Shampoo e condicionador Francisco Alves irão trazer a cor natural dos seus cabelos. O shampoo e o condicionador Francisco Alves irão suprir o seu tinteiro biológico, sem uso de tintura. Vale lembrar que não é tintura. Se seus cabelos são loiros, eles voltarão a ser loiros. Se seus cabelos forem pretos, voltarão a ser pretos. E é um produto de resultado gradativo. Então não perde tempo, ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. Dá só uma olhada no que eu tô falando. Cabelos brancos? Nunca mais. Você arranca este ou aquele, mas a raiz branca está lá. E você acha que precisa recorrer a tinturas químicas? Esqueça isso. O shampoo e condicionador escurecedor Francisco Alves vai trazer a cor natural de volta ao seu cabelo. Não é mágica, não é tintura. Quando o tinteiro natural enfraquece, o cabelo branco aparece e você envelhece. Usando o nosso shampoo e condicionador escurecedor, você traz de volta a cor natural do seu cabelo. Ligue agora e peça o seu tratamento. 11 5585 4000. Então ligue agora mesmo para o 011 5585 4000. E foi encontrado o corpo do jovem Jonathan Lima Souto, de 18 anos, que desapareceu no último dia 5 com um amigo em Bertioga, no litoral de São Paulo. Os bombeiros localizaram o corpo em alto mar. Os 2 amigos estavam tirando fotos em uma pedra quando foram surpreendidos por uma grande onda e acabaram caindo na água. Outras 3 pessoas que também caíram foram salvas sem ferimentos. Agora os bombeiros concentram as buscas em um raio maior para encontrar o corpo de Lucas da Costa Basílio, que ainda está desaparecido e tem 20 anos. E foi presa em São Paulo uma quadrilha que desviava remédios de alto custo de farmácias do governo do estado. Os medicamentos usados no tratamento de crianças eram vendidos como anabolizantes em academias. Dá para acreditar? Acompanhe aqui agora na reportagem. A mulher que espera atendimento nesta farmácia do governo de São Paulo não desconfia, mas está sendo acompanhada de perto por policiais. Na saída, é presa em flagrante, com 2 homens apontados como integrantes de uma quadrilha de falsificadores. A investigação mostrou que eles usavam receitas, laudos e exames falsos para retirar de graça um tipo de medicamento de alto custo, que tem como princípio ativo a somatropina ou GH, hormônio prescrito principalmente para crianças e adolescentes com problemas de crescimento. Tudo é absolutamente falso, mas tudo muito bem feito, muito bem falsificado. E quando entrava com o pedido era analisado e era autorizada a retirada.
Com eles, a polícia apreendeu 2 sacolas cheias de remédio. Segundo a investigação, o grupo retirava o medicamento de 2 a 3 vezes por semana em 4 farmácias da capital. Só nos últimos 2 meses foram desviadas quase 300 caixas do remédio, que era vendido no mercado negro como anabolizante. Como o remédio estimula o crescimento dos músculos, passou a ser usado por frequentadores de academias de ginástica. Mas pode provocar diabetes, hipotiroidismo, hipertensão intracraniana e pancreatite. O risco que as pessoas estão correndo por usar esse medicamento é enorme, risco de vida, inclusive. O suposto chefe do grupo está sendo procurado. Francisco Jailson Caldas de Almeida é apontado como receptador e o responsável pela venda dos medicamentos. Ele está foragido desde 2016, quando a quadrilha que comandava foi presa depois de ter desviado R$2 milhões em remédios. Um dos homens flagrados em ação hoje é filho dele. Cara de pau, né? Tem outra definição? Aí você, com a sua receita original, tem alguém na família que precisa desse medicamento, que tem que ser usado ali mensalmente, chega na farmácia, não tem, porque tem marmanjo indo até lá com receita falsa, muito bem falsificada, como você viu aí durante a reportagem, levando os medicamentos para casa e vendendo aí pela internet. Vai saber como isso chegava lá para o comprador. A turma da academia que gosta de ficar mais forte aí, mais bombada, toma cuidado, porque da onde está vindo esse medicamento que você está comprando? Saiba que faz parte, nesse caso, de uma quadrilha que agia ali nos postos de saúde, levavam as receitas muito bem falsificadas e saíam de lá com remédios que são caros, não são medicamentos baratos. Por isso esse esquema foi montado para conseguir tudo isso de graça, tirando remédio do posto de saúde de paciente que precisa. Não dá, gente, não dá para isso acontecer. Você viu aí que essa mulher foi presa em flagrante, lá na unidade, esperando a vez dela para levar a receitinha falsa e depois pegar o medicamento, jogar na internet. E você viu que o grande chefão aí ganhava uma grana alta com isso tudo. Não dá, gente, vamos correr disso daí. Deixa remédio para quem precisa, sai dessa. Não dá, não. Em Goiânia, a polícia prende mulher envolvida no esquema de falsificação de carteirinha estudantil. Acompanhe agora na reportagem. Esses documentos que você está entregando são documentos falsos. Não, não é. E de onde é que... Peraí. De onde é que são feitos? Não toma não, não libera não. De onde que vem esses documentos? Ó o carro. Aí, pega aí. Vai. Senhorita, peraí, vem cá. Quem fez esses documentos? Você sabia que são documentos falsos? São. Sabia que a polícia está atrás? Você sabia, senhorita? Se trata de documento falso que você tem? Não é. E de onde vem esses documentos? Não é. Hein? Você vai entrar? Ó, vocês viram, correram com a documentação falsificada. A gente alcançou lá. E agora? Acionar a polícia. Esse vídeo gravado por um estudante mostra o momento em que ele recebe uma carteirinha estudantil, que segundo ele é falsificada. Acabei de receber, o rapaz está ali, é aquele de vermelho, entendeu? Deixa eu ver. Aquele rapaz andando de vermelho ali de costa. Eu pedi a carteirinha e já veio, já chegou. Ele veio me entregar nessa bisa aqui. E simples assim, não precisei informar nada, nem dar maiores informações sobre comprovante de matrícula, nem nada. Tá tudo aqui, ó. O estudante que gravou o vídeo foi quem fez a denúncia ao jornalismo da Record TV. Ele diz que o documento foi oferecido no aplicativo de celular. Muitos outros estudantes teriam comprado a carteirinha estudantil da mesma forma, pelo WhatsApp. Esse advogado alerta que quem compra uma carteirinha de estudante sabendo que ela é falsa, também comete crime. Essa pessoa, de certa forma, ela está colaborando com o criminoso, porque se não fossem as informações dela, não seria possível falsificar o documento. Com a mulher que estava sem nenhum documento, foram encontradas 13 carteirinhas de estudante. Ela foi encaminhada para a delegacia.
Que vergonha para essa moça. Imagina a família em casa vendo isso. Essa mulher sendo levada para a delegacia, perseguida por uma equipe de reportagem, ali com a carteirinha falsa, dizendo, não é falsa não, isso aqui, por que você está me filmando? Mas ali, ó, deu no pé. O repórter correu atrás dela para tentar alcançar até a chegada da polícia. Mas ela estava ali, ó, no centro, entregando essas carteirinhas que, pior, são compradas por estudantes. Se esse tipo de comércio existe, é porque tem quem compra. O que você viu durante a reportagem foi um estudante que descobriu tudo isso e acabou fazendo a denúncia. Mas em outro trecho aí do vídeo feito por ele, outros estudantes, outros alunos estavam lá comprando essa carteirinha de estudante. Gente, se é estudante, pede na escola, fala para a direção, fazer um esquema muito bem feito, lá um esquema realmente que na verdade nem pode chamar de esquema, é algo realmente feito para os alunos. Para liberar essas carteirinhas, pega alguma declaração, algo que comprove que você é estudante. Não tem essa necessidade de ficar comprando isso daí e se envolvendo num crime. Você viu aí durante a reportagem que quem compra também está cometendo um crime. Então não dá para ficar caindo em cilada atrás de gente como essa mulher que estava aí, ó, pelo centro, comercializando carteirinha falsa. Agora passa vergonha aí em rede nacional. Bom, e ao invés de leitos, colchonetes pelo chão, ao invés de enfermarias, macas improvisadas pelo corredor. Imagens mostram as dificuldades que pacientes psiquiátricos enfrentam no pronto atendimento na periferia de Porto Alegre. O Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul é a maior emergência psiquiátrica do Rio Grande do Sul. Os pacientes deveriam ficar aqui no máximo 24 horas, até serem encaminhados para a internação. Mas quando essas imagens foram feitas, alguns estavam deitados em colchonetes havia mais de uma semana. Quem chegou de ambulância era mantido nas mesmas macas. O flagrante foi feito nesta madrugada pelo Sindicato dos Médicos do Estado. A pessoa que sai de casa e se identifica com uma situação de urgência, a sua situação ela está fragilizada. Ela precisa ser atendida brevemente, de forma resolutiva e ter a melhor solução para o seu caso. Pacientes que não têm leito são identificados com folhas de papel coladas nas paredes. As letras E, X, T significam extra capacidade. Houve um pico de atendimento de saúde mental em toda a cidade. Todos os serviços de saúde mental da cidade estão com a lotação perto do limite. Segundo a Secretaria da Saúde, os pacientes tiveram que ficar nos colchonetes porque só nesta madrugada 33 pessoas ocuparam o espaço, que comporta apenas 14. Depois da divulgação do vídeo, hoje, durante o dia, todos que estavam aguardando atendimento no chão e em macas foram transferidos. A espera por atendimento continua longa. 4 horas depois de chegar a emergência, hoje à tarde, Ana Paula estava desesperada. Ela sofre com depressão e síndrome do pânico e não tinha sido atendida. Não tenho condições de esperar. Meu medo é que aconteça alguma coisa mais grave comigo. Que tristeza ver isso daí, é absurdo que você viu aí durante a reportagem, pessoas deitadas no chão aguardando atendimento, não tinha maca disponível, enfermaria improvisada, não dá pra gente ficar vendo esse tipo de situação. Não adianta também ficar construindo um monte de hospital se não investir naquilo que já existe, ficar construindo obra para todo mundo ver, mas que não funciona, isso não adianta, não resolve o problema da saúde pública. Essa historinha é velha, é para conseguir voto e todo mundo já sabe. Não dá pra ficar iludindo todo mundo, ó, estamos construindo mais um hospital aqui, outro ali. Coloca para funcionar o que já existe, que isso não funciona. O que você está vendo aí também é uma superlotação. É claro que tem que acontecer um remanejamento para que tudo seja acomodado, todos os pacientes, da melhor forma possível. Esse ano tem eleição, então vamos todo mundo ficar esperto. Para de ficar iludido aí com o que político te mostra, obras gigantescas, e começa a cobrar o que já era para funcionar, que está lá parado, aí perto da sua casa, perto da minha, pelo Brasil inteiro. Bom, agora eu vou para o intervalo rápido, não sai daí. Antes eu quero pedir para o pessoal colocar o nosso telefone aí na tela, para você mandar o seu WhatsApp, manda a sua mensagem, da onde você é, que eu vou te mandar aquele abraço especial durante a nossa edição aqui do Alerta Brasil. Ó, o número é esse daí. Então anota, manda a sua mensagem que eu te mando aquele abração até o final dessa edição hoje. Trato feito? Não sai daí que daqui a pouco eu tô de volta. Já estou de volta e vamos acertar o seu relógio aí, agora 9 horas e 40 minutos. Você vai ver agora que bandidos invadiram o aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos, lá no Rio de Janeiro. Quem tem todos os detalhes dessa história é ela, a Daniele, que conversa agora ao vivo com a gente. Essa ação foi ousada, não é mesmo? Bom dia para você.
Muito bom dia para você, Rafael. Bom dia a todos. Muito ousada realmente. Os bandidos, eles cortaram a grade de proteção do aeroporto, tiveram acesso à sala de controle, levaram equipamentos de grande porte aéreo e também levaram fios de alta tensão. Esse cenário é bastante preocupante, já que a gente está lidando aí com um aeroporto de grande porte. A gente também tem informações do aeroporto aqui em Campos, Rafael, ele é municipalizado. Nós entramos em contato com a instituição que reforçou dizendo que a segurança dentro e em torno do aeroporto é de responsabilidade da aeronáutica, que já se posicionou. Disse que vai reforçar a segurança, vai fazer o reparo da grade e também disse que, apesar do fato, não vai alterar em nada a situação de embarque e desembarque do aeroporto. Isso já é uma boa notícia, porque a gente está numa bacia de petróleo, então o embarque e desembarque no aeroporto de Campos é contínuo, é constante. Mas chama bastante atenção a ousadia desses bandidos, visto que muitas vezes o alvo acaba sendo esse fio de cobre, que tem um valor rentável no mercado para esses criminosos. Mas a aeronáutica disse, Rafael, que vai reforçar a segurança no entorno também do aeroporto e dentro da instituição, principalmente o reforço na segurança aérea. Como eu disse agora há pouco, é preocupante um cenário como esse, os bandidos entrarem numa torre de comando, roubarem equipamentos e fios de alta tensão, que são os fios de cobre. Mas a situação agora está normalizada, mas é claro que chama bastante atenção que isso acontece no aeroporto da maior cidade do interior do estado do Rio de Janeiro. Rafael. Daniela, obrigado pelas informações, viu? Até amanhã. Absurdo mesmo. Como que entra numa cabine de comando e leva os fios, gente? Isso é absurdo. Não dá para acreditar. Bom, agora a gente fala de política porque o governo Temer completou 2 anos com recorde de impopularidade. O presidente voltou a defender que a reforma da Previdência seja feita ainda este ano. No aniversário de 2 anos de governo, o presidente Michel Temer convidou para almoço no Palácio do Jaburu o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e o subchefe da Casa Civil e interino dos Direitos Humanos, Gustavo Rocha, que compareceram com as esposas. E por meio de rede social, rebateu críticas de que seu governo cumpriu apenas 2 das 19 promessas que fez no discurso de posse. Temer destacou que assumiu com a missão de retirar o país de sua mais grave crise, estancar o desemprego, recuperar a responsabilidade fiscal e manter programas sociais. Sustenta que tudo isso foi feito, que não há espaço para retroceder nas mudanças que precisam continuar. Na terça-feira, o presidente Michel Temer promove uma reunião ministerial ampliada. Além dos 29 titulares da equipe, também serão chamados os presidentes das estatais e dos bancos federais. Temer quer apresentar os resultados de seu governo e destacar avanços não só na economia, mas em outras áreas, como a social e até no meio ambiente. O presidente também voltou a discutir a possibilidade de se votar a reforma da Previdência ainda este ano. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Temer, que mantém recorde de impopularidade, declara que pode consultar o presidente eleito sobre um novo esforço para aprovar as mudanças na aposentadoria dos brasileiros entre outubro e dezembro. Seria uma forma de liberar o novo governo da polêmica reforma de regras e começar a sanear o orçamento de 2019. Para isso, o presidente eleito também teria de opinar sobre a suspensão da intervenção federal no Rio, que bloqueia votações de emendas constitucionais. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que controla a agenda de votações, se opõe à suspensão da ação militar em seu estado antes de 31 de dezembro, como previsto. O presidente não quer desistir dessa ideia nem depois que sair do cargo, como você viu aí durante a reportagem. E agora alerta na saúde. Equipes do Ministério da Saúde investigam um surto do vírus da raiva humana em uma comunidade no interior do Pará. 10 casos suspeitos foram registrados em menos de 20 dias. As vítimas foram mordidas por morcegos. Olha só. Já são 5 mortes por suspeita de infecção pelo vírus da raiva humana, todas de uma mesma comunidade rural na região do Marajó, no Pará. Vanderlei perdeu 2 filhos, um de 4 e outro de 9 anos, com sintomas da doença. A doença ela é tão grande e forte que ataca na vista, que fica logo vermelho, principalmente criança. Está morrendo dentro de 3 dias.
Já foi. As vítimas foram mordidas por morcegos, um dos transmissores da raiva humana. Outras 5 crianças continuam internadas em estado grave. Mais de 1.000 doses de vacinas contra a raiva e mosquiteiros foram distribuídos à comunidade. É muito preocupante, né? A doença de praticamente 100% de letalidade. Então, assim, quanto antes a gente conseguir vacinar as pessoas expostas que tiveram mordedura por morcegos, a gente vai evitar casos de raiva. O último surto de raiva no Pará aconteceu há 13 anos, também na região do Marajó. Na ocasião, 30 pessoas morreram. Agora a gente vai para Franca, interior de São Paulo, para falar de um assalto com reféns. O caso aconteceu na cidade de Miguelópolis e quem tem as informações para a gente é ele, Tiago Valentim. Tiago, deu uma olhada nessa história anteriormente, parece que foram horas ali de negociação, né? Bom dia para você. Olha, bom dia para você também, Algarte. Uma boa semana a todos. Foram 6 horas de negociação, uma longa negociação entre policiais e os 2 bandidos que invadiram a casa desse médico em Miguelópolis. Nesse imóvel estava o médico, o pai, ao lado da esposa, a filha e o genro. Um deles chegava na casa, Algarte, quando 2 homens de moto, um de 20 e outro de 22 anos, acabaram rendendo esta vítima, entrando na casa e depois fizeram toda a família refém. Eles foram amarrados, colocados em um quarto, mas a filha do casal conseguiu mandar uma mensagem para um dos parentes que chamou a polícia. Várias viaturas cercaram essa casa e, a partir daí, a negociação começou. Os bandidos, é claro, não queriam se render, ameaçavam as vítimas a toda hora e exigiam que saíssem sem ser presos. Era um absurdo, né? E aí, a polícia, é claro, foi conversando, foi negociando e depois, de madrugada dentro, a polícia conseguiu aí, então, fazer com que eles liberassem primeiro as mulheres. Então, a esposa e a filha foram as primeiras que foram soltas aí pelos bandidos e, logo depois, mais um tempo de negociação. Aí sim, eles conseguiram que tanto o namorado, o genro, quanto o pai também acabassem libertados pelos bandidos. Depois, os 2 foram levados para a delegacia e acabaram presos, eles que têm passagens por diversos crimes e agora vão responder também pelo sequestro e fizeram refém toda essa família, viu, Algarte? Olha só, ainda queriam sair de lá numa boa. Tiago, obrigado pelas informações, viu? Até amanhã. Não dá para acreditar. Conversando com um policial esse final de semana, ele estava me dizendo que não existe sensação pior para uma família do que um bandido entrar na sua casa e aterrorizar pai, mãe, criança. É um trauma que se carrega para a vida inteira. A gente muda de assunto para falar que os passageiros de trens e metrô de várias capitais tiveram uma surpresa nada agradável. As tarifas sofreram reajustes de, em alguns casos, conseguiu chegar a aproximadamente 100%. Dá só uma olhada na reportagem. Em Natal, a passagem dos trens metropolitanos dobraram de preço. De 50 centavos, passaram para R$1. Em Belo Horizonte, o reajuste do metrô também foi grande. A passagem foi de R$1,80 para R$3,40. R$3,40 é um absurdo. A qualidade do serviço está muito ruim. Não que o transporte público de ônibus esteja melhor. O metrô de Belo Horizonte não tinha reajuste havia 12 anos. No Recife, passageiros protestaram contra o aumento da passagem. Metroviários se juntaram para pedir melhores condições de trabalho. Aqui no Recife, a tarifa passou de R$1,60 para R$3, um aumento de quase 90%, que não acontecia há 6 anos. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos diz que o aumento da receita vai ser investido na melhoria do sistema de transportes. Absurdo. Se melhorasse pelo menos as condições dentro do metrô, seria bem melhor. Sinto roubada. 400 mil pessoas usam os trens diariamente na região metropolitana do Recife. Infelizmente o bolso não vai dar, não. Não dá para o bolso de ninguém. O que a gente vê é aumento aí todos os dias e toda semana, mas melhora que é boa, essa ó, desaparece, ninguém consegue enxergar nenhuma. E o passageiro lá, ó, viajando que nem sardinha. A situação não é diferente no resto do país, como você viu, a tarifa só vai crescendo, e a qualidade descendo, literalmente. Eu vou para o rápido intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Continua mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número já está na tela. Manda a sua foto, o seu recado, fala de onde é, que eu te mando aquele abração durante o jornal de hoje. Não sai daí que daqui a pouco eu estou de volta. Já estou de volta, agora 9h53. E olha só, um levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo mostra que 80% das crianças ainda não receberam o uniforme escolar. Daqui a pouco a turma está chegando nas férias já. Olha só.
Em Mongaguá, cidade do litoral sul paulista, onde o prefeito foi preso com mais de 5 milhões de reais escondidos em casa, este ano até veio o uniforme escolar. Cheio de defeitos, reclamam os pais. Não chegou direito e quando chega é um uniforme com tamanho totalmente diferente da criança. Já em Bertioga, também litoral de São Paulo, olha como as crianças vão para a escola. O Rian escolheu essa blusa e bermuda jeans. É mais um dia sem uniforme. Vai para metade do ano e até agora nada. E não é só a roupa do colégio que está atrasada. Ó, no estojo dele só tem um pedaço de lápis e um pedacinho de borracha. Eu vou ter que comprar de novo. Tá muito caro e a gente está sem condições, que nem eu tô desempregada. No ponto de ônibus, Rian se junta a outras crianças. Para onde você tá indo? Pra escola. Mas com essa roupa? Eu uso o uniforme da minha irmã e quando tá sujo eu venho com essa roupa. Horário de entrada aqui nessa escola de Bertioga, o que a gente percebe, olha, que a maioria das crianças, acabou de chegar esse ônibus aqui, tá tudo sem uniforme, camisetinha rosa, camisetinha roxa, ó, esse ainda tem uniforme. A prefeitura de Bertioga promete entregar os kits escolares em no máximo 15 dias. Em Santos, a entrega dos uniformes foi essa semana, mas só roupas de verão. Praticamente a gente está no meio do ano, agora que a gente vai receber o de verão. E aí o de inverno não tem noção de quando vai chegar. Esses vídeos foram gravados por mães de alunos que estudam em Santos e Praia Grande. Repare que as camisetas e calças estão pequenas, porque são de anos anteriores. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 80% dos alunos da rede pública estão sem uniforme. Não é obrigatório, mas quem se comprometer a entregar, tem que entregar. Tem que entregar. É uma judiação ver uma criança em casa que não tem, às vezes, a roupa para ir para a escola, gente. Não é todo mundo que tem camiseta e short sobrando para colocar no filho todos os dias. E agora não dá um uniforme para a criança ir para a escola todos os dias. Coitada da mãe também que fica lá em casa tendo que lavar isso todos os dias. É roupa que a criança às vezes usava para sair, como muitas pessoas dizem, e acaba tendo que sujar aquilo ali, ó, todo dia. E você vai cobrar na escola? Não tem, a verba não chegou. Enquanto isso, aí, ó, o político com dinheiro debaixo do colchão, com dinheiro debaixo do sofá, guardando milhões, trocando de carro, de apartamento. E para as crianças, a gente fala de escola, a gente mostrou isso semana passada, até da merenda tinha dinheiro sendo retirado, gente. Não dá para acontecer isso. Político pedindo para diminuir da carne, desviando licitação, pegando dinheiro que é para a escola, que é para cuidar da educação. Mas eu acho que é isso que eles querem mesmo, que a educação não seja uma prioridade. E aí eles continuam roubando, fazendo aquilo que eles gostam, sem que ninguém se incomodar. E aí vai tudo passando. Mas é triste demais você ver uma criança falando que não tem roupa para ir para a escola, não tem material. A mãe vai ter que tirar um dinheirinho ali a mais que muitas vezes nem tem, para comprar uma borracha, comprar um lápis. É triste, dói ver uma criança tão pequena já sofrendo tanto aí quando o assunto é educação. Bom, vamos para a resposta. Sobre a falta de uniformes e as peças pequenas que foram entregues às prefeituras de Santos e Praia Grande, disseram que sabem dos problemas e pretendem resolver a situação. A prefeitura de Mongaguá, onde o prefeito está preso, nem retornou o nosso contato. Bom, o Alerta Brasil de hoje tem muita informação para você, mas faz o seguinte, manda pra gente aquele recadinho especial, eu tô esperando o seu recado, a turma já vai colocar o nosso contato aí na tela, porque antes de terminar, eu quero te mandar aquele abraço especial, então manda agora, mas fica aqui que ainda tem notícia para você. Para estimular a adoção de crianças de mais de 7 anos e adolescentes, alguns juízes decidiram inverter uma regra. Eles passaram a permitir e também estimular a divulgação de imagens de abrigos e histórias de meninos e meninas que procuram uma nova família. Desta vez, o efeito obrigatório para proteger a identidade de crianças e adolescentes não será necessário. Os adolescentes que vivem neste abrigo para adoção em São Paulo vão mostrar o rosto e dizer quem são. Olá, meu nome é Ângelo, tenho 13 anos. Eu sou o Davison e tenho 15 anos de idade. Eu sou o Jefferson e tenho 13 anos. Essa nova compreensão é uma tendência de juízes de todo o Brasil que atuam nas varas da infância e adolescência. Eles entenderam que mostrando rostos, nomes e histórias é possível aumentar as chances dos candidatos à adoção. É uma forma de quebrar preconceitos de casais que só procuram crianças abaixo de 3 anos para adotar. Das 8.600 crianças e adolescentes que esperam por adoção nos abrigos do país, mais de 90%
20% têm entre 7 e 17 anos. E o que os olhos não veem, o coração não sente. A partir do momento que você visualiza uma criança, um ser humano, e os trejeitos, as qualidades, o jeito dócil de ser, você acaba se interessando. Vendo assim, fica mais fácil saber quem são os irmãos Davidson, de 15 anos, e Jefferson, de 13. Jefferson adora futebol e quer ser bombeiro. Davidson gosta de dança. Eu rezo bastante por mim e por ele, para nós ter uma família boa, uma família que dê bons conselhos para ele, dar carinho, amor. Além de serem bons alunos, os irmãos têm mais um ponto em comum. Não veem a hora de ter um lar, uma família. Eles querem ser amados. E são pessoas que vão dar tanto valor a uma pessoa que os recebe como filho, que a resposta disso é algo assim fantástico, só vivenciando e convivendo para saber disso. Foi o que mostrou o Jornal da Record essa semana. Só aos 18 anos, Vitória encontrou a mãe, Vanessa, e nesse domingo ela vai viver o primeiro Dia das Mães como filha. E ela agora tem um sorriso parecido até com o seu, bem aberto. Verdade. Todo mundo fala. Todo mundo merece receber amor, não importa se são os pais aí biológicos ou então os de coração. Bom, o Alerta Brasil de hoje está acabando, só que antes eu prometi e quero mandar um abraço para a galera que participou pelo WhatsApp. Eu quero mandar um abração para o Nelson de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ele que está acompanhando com a esposa Josilene e os netos, o Bernardo e a Isabela. Também para Iê Pascoal de Agudos, São Paulo, para o pessoal de Mossoró, no Rio Grande do Norte e também para uma super galera que está acompanhando aqui a gente todos os dias. Esse final de semana eu recebi um telefonema de uma turma lá do Paraná, da cidade, se eu não me engano, é Marumbi, dizendo que eles estão acompanhando aqui a gente também todos os dias. Fico feliz em saber disso, mas eu vou ficando por aqui. Amanhã, terça-feira, a partir das 9, eu tô de volta com todas as notícias que você precisa saber para começar o seu dia, claro, muito bem informado. Até mais!